Amém? Shalom? Vamos orar, então? Fiquem de pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã nos colocamos na Tua presença, Senhor. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque temos a Tua palavra, Senhor, que é luz para nos caminhos, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina a Tua verdade e nos ensina, meu Deus, como Te servir, como Te adorar, e nos ensina, meu Deus, o caminho pelo qual nós devemos andar. Muito obrigado por isso, Senhor, pela Tua palavra e por tudo, meu Deus, que o Senhor fez por nós. E também, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado todos os dias, Senhor. E porque as Tuas misericórdias, meu Deus, são as causas de nós não sermos consumidos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, Senhor, eu quero Te agradecer, meu Deus, porque temos muitos motivos, meu Deus, todos os motivos para agradecer ao Senhor, pelo fato, meu Deus, de estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, na verdade, eu ia, não falar agora de manhã, só ministrar à noite, porque o Ramon tinha marcado uma reunião com vocês, Podem se assentar com a liderança. Mas daí ele pediu para mim falar brevemente com vocês a respeito do assunto que eu vou falar à noite, Porque é um assunto de informação. Então, é mais uma questão de informação. A gente vai falar sobre a questão do Natal. Eu sei que muitos aqui já ouviram, mas muitas pessoas têm dúvidas ainda, a respeito daquilo que a gente pensa, a respeito daquilo que a palavra de Deus realmente fala sobre isso, do que a Bíblia ensina. Então, eu fiz aqui um resumo a respeito desse assunto, para vocês que a liderança poderia ter feito algo mais complexo, mais completo, mas como vai falar para a igreja toda também, eu fiz um resumo que geralmente as pessoas não pegam muita coisa, mais facilitado para a gente compreender. Mas vocês podem também fazer suas pesquisas, em registros históricos, em livros, em enciclopédias, na própria internet, tem muita coisa. Então, vocês também podem depois fazer suas próprias pesquisas, complementar o estudo de vocês e tirar, a dúvida de vocês. Mas eu quero que a gente abra em João, antes de iniciar, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos, muitas vezes nós estamos sofrendo, passando por lutas e dificuldades, porque nós não conhecemos a verdade, Então, a verdade, ela nos liberta, ela nos leva além. Então, o que nós queremos passar para vocês hoje é a verdade a respeito do Natal, A verdade a respeito dessa festa, a verdade, por que se comemora essa festa e por que ela existe, Alguns sabem disso, mas nós vamos ver sobre isso, Então, nesse ano passado a gente não falou, e alguns anos atrás a gente falou, e tem ano que a gente não fala, mas como tem muitas pessoas novas, agora chegando à igreja, é importante a gente reprisar isso aqui, falar de novo, relembrar, porque algumas pessoas já sabem, mas os novos não. E nessa época de Natal a gente vê falasse muito magia, muito encantamento, muita coisa. Esses dias eu fui a um shopping com as crianças, daí tinha lá, todo aquele esquema lá do Natal. E o Elias, ele já sabe desde pequenininho, a Manu também, tanto que eles nunca pediram nada nessa época, de presente, de nada, porque eles foram ensinados desde bebês. Nunca tive dificuldade com meus filhos, com ovo de chocolate, de Páscoa, nunca pediram, porque eu sempre ensinei. E o Elias falou assim: sabe, mãe, eu não levaria os meus filhos ali. Então, ele já está crescendo no conhecimento. E o que mais me impressionou foi que está se evoluindo,
Porque lá naqueles arranjos, além de ter um Noel, que é a figura principal, já tinha as bruxinhas no meio, já tinha os duendes no meio, já tinha as fadas no meio. Eu falei assim, gente do céu, agora estou misturando Halloween com Natal, né? Que mistura boa. Então, queridos, nós precisamos tirar essas coisas do nosso meio, porque isso é maldição, né? E não precisa ninguém nem dizer, porque a gente está vendo isso, né? Mas muitas pessoas não conseguem se libertar disso, e eu entendo até por quê. Porque por trás disso, conforme eles mesmos dizem, existe muito encanto, a magia, o encanto do Natal, e é mesmo, é uma magia, é um encanto. Então, as pessoas estão debaixo desse encantamento de demônios, de principados, de potestades, e por isso não conseguem se libertar disso. Muitas pessoas cristãs não conseguem se libertar. Muitos líderes religiosos não conseguem se libertar. A igreja cristã tentou sair disso uma época, a gente vai ver daqui a pouco em um vídeo, bem no início a igreja rejeitou, e depois voltou de novo com toda a força, porque são demônios que está regindo. Entende? Então, nós temos que libertar as nossas futuras gerações, libertar a nossa casa. Então, estão debaixo de regências de demônios, né? Mas nós queremos, então, ensinar, né, a verdade para vocês, né? Passar a verdade a respeito disso. Eu quero que vocês assistam um vídeo, e esse vídeo não é um vídeo de uma pregação de um pastor, tá? Ele também não é um vídeo de uma pessoa que não é cristã, que vai falar a respeito disso. Esse é um vídeo histórico, de pesquisa histórica, de um comentário de programa de televisão, tá? Vocês devem assistir bastante, né, da Chanel, né, esses programas. Então, eles fizeram um acompanhamento, uma pesquisa sobre a verdadeira história do Natal. Vou passar só um trechinho, depois mais um trechinho no meio, mas depois você pode assistir ele completo em casa. Então, queridos, vocês vão ver que isso, quando a gente fala a respeito do Natal, não é invenção de pastor, não é discussão, não é nada. Vocês veem que as próprias pessoas, pesquisadores, historiadores do mundo sabem disso. Entendeu? Então, não é uma verdade escondida, ela está aí, mas as pessoas estão debaixo de encantamento. Então, nós vamos ver um pedacinho desse vídeo para vocês verem que, né, eles mesmos sabem disso e pessoas neutras falam disso. E esse vídeo a pessoa fez, não é porque ela queria dizer que o Natal é legal, né, cristão, e nem porque ela queria dizer que o Natal não era cristão. Ela fez neutra, ela fez que ela queria mostrar realmente de onde vem toda essa festividade, né? Amém? Coloca para mim aí o vídeo. Natal. Fazem-se árvores, ligam-se luzes. Não há melhor lugar do que nossa casa para as festas. Um empolgante período de presentes e festas de que só os Sobinas não gostam. Mas onde começou essa tradição? Por que penduramos meias? Quando começamos a cantar cânticos de Natal e a decorar árvores? Como Papai Noel acabou usando vermelho, um trenó e 8 pequenas renas? Há histórias ocultas atrás de nossos hábitos modernos. Umas são obscuras e místicas. Outras são só para ganhar dinheiro. Então, prepare-se para a verdade por trás das festas que adoramos. Esta é a verdadeira história do Natal. A verdadeira história do Natal. Well, it's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning Já é quase Natal de novo. like Christmas. A temperatura cai, blocos de neve caem, e as cidades grandes e pequenas parecem começar a se enfeitar cada vez mais cedo. O período das festas começa, na maioria dos lugares, depois do Halloween. E isso porque é um enorme negócio no país inteiro. O gasto com enfeites de festas e presentes se eleva a 15 bilhões de dólares por ano. Há um Papai Noel em cada shopping de costa a costa.
com trenós cheios de brinquedos e há luzes. Muitas e muitas luzes. Gostamos de luzes como crianças. Todos nós já entramos no carro da família e saímos pela cidade para ver as luzes. A Decra Light Industries é uma das maiores empresas de enfeites para as festas dos Estados Unidos. Seus projetistas e artesãos criam os mais atraentes motivos natalinos para praças públicas e shopping centers do país todo. Gostamos de grandeza, entende? Gostamos de grandes montagens, de árvores grandes. Os 800 quilômetros de luzes natalinas que a Decra usa todos os anos são muito mais complexos do que as primeiras guirlandas comercialmente disponíveis. Quando foram inventadas as primeiras luzes natalinas elétricas? Em 1882, pelo vice-presidente da Edison Company, Edward Johnson. Depois, a General Electric ofereceu cordões com 24 lâmpadas a $12, o que são $280 de hoje. Essa ideia luminosa costuma ser atribuída a um funcionário da empresa telefônica da Nova Inglaterra. A inspiração veio do trabalho dele, na companhia telefônica, e foram as pequenas lâmpadas dos painéis telefônicos primitivos. Isso deu a ele a ideia do que hoje chamamos luzes natalinas. Como a origem das luzes natalinas elétricas, a história de muitas de nossas tradições para as festas faz parte de uma obscura, mas verdadeira história do Natal. Essa é a razão por que fazemos as coisas estranhas que fazemos a cada mês de dezembro. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. Mas por quê? A base disso está numa história que acontecia há mais de 2000 anos, uma celebração anual praticada pelos antigos povos do norte da Europa. Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Para honrar a ocasião, antigas tribos celebravam um festival de 12 dias que chamavam Yule. Eles usavam o que tinham colhido, era tempo de abate de animais. Os animais das fazendas eram mortos porque não era possível alimentá-los nos dias de inverno. Então havia muita carne à mão. A cerveja já estava feita. Era a época perfeita para uma festa. Os nórdicos queimavam uma tora gigante durante os 12 dias da festa. E levavam sempre vivas, pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, escolher uma árvore para a família é uma tradição das festas. E todos os anos, fazendeiros americanos cultivam 350 milhões de árvores em 15 mil fazendas de pinheiros de Natal. E isso é quase uma árvore para cada homem, mulher e criança do país. Os cultivadores replantam constantemente. Daqui a anos, a semente de hoje se tornará o ponto central da decoração de Natal de alguém. A coisa mais bonita que já ouvi um cliente dizer foi sobre o pinheiro balsâmico. Quando você abre a porta, ao voltar para casa do trabalho, você sente o perfume da árvore. E esse perfume é o que faz o Natal. Essa é a maravilha da árvore de Natal. Nem sempre é fácil ver como nossos hábitos modernos se ligam às antigas tradições. O que isso tudo tem a ver com o nascimento de Jesus há mais de 2000 anos? Para os cristãos, esse momento memorável é quando a história do Natal começa. Como sabemos o que sabemos sobre o nascimento de Jesus? Na verdade, há duas fontes no Novo Testamento para a Natividade: o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Um não se refere ao outro. Um pode até ignorar o que o outro escreveu e cada um conta coisas sobre o nascimento de Jesus.
E o que tendemos a fazer é juntar as duas histórias para ter uma visão maior do que chamamos natividade. O Evangelho de Mateus introduz a estrela de Belém. E os sábios chamados magos, que trazem presentes ao bebê Jesus. Há um valor simbólico nesses presentes. O que fizeram foi levar coisas realmente preciosas para homenagear essa criança que nasceu modestamente. E há a mensagem de que devemos reconhecer que o nascimento não tem nada de modesto, porque foi um rei que apareceu. Esse é o primeiro exemplo de presente de Natal. Mas ninguém registrou quando isso realmente aconteceu. Ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de 3 a 5 dias, talvez 7. Você pode imaginar uma grande festa no escritório, mas de togas. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. Os escravos recebiam refeições especiais de seus amos e gozavam de uma liberdade que não tinham o resto do ano. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de 5 dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano, e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro, e nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo, e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. À medida que a igreja continuava a absorver várias tradições antigas, o que emergiu foram duas experiências de Natal. Uma religiosa, a outra nem tanto. Nas igrejas, as festas eram celebradas com um grau bastante alto de solenidade. As pessoas se reuniam, acendiam velas, o Natal era celebrado na véspera. Mas fora da igreja, nas casas particulares e na praça da cidade, o Natal mais parecia uma festa pública de bêbados. No fim, esse Natal grosseiro e secular dominaria o Natal religioso, o que forçou os futuros reformadores a banir as duas modalidades de uma vez. Só esse iniciozinho a gente, entende mais ou menos de onde veio essa cultura. Depois vocês podem assistir o vídeo em casa, ele é completo, tem muita coisa. Isso aqui, eu escolhi esse vídeo, tem muitos outros, para dizer para vocês que é um vídeo, como se diz assim, se alguém diz assim, isso aí é falácia, isso aí a gente vê que não é, entendeu? Então, tem muita coisa, é só as pessoas saberem. Bom,
Então, a Bíblia ela não informa, né, a data do nascimento de Jesus. A gente viu eles comentarem aqui, eles fizeram pesquisas sobre isso, né, até brincaram, né, como é que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, né, como que ele começou a fazer aniversário no dia 25 de dezembro? E daí eles vão mostrando. Olha, na própria Enciclopédia Católica diz assim que a verdadeira data do nascimento de Cristo é desconhecida. Isso está na própria Enciclopédia Católica, e eu coloquei isso aqui por quê? Porque foram eles que fizeram esse casamento, né, do paganismo com o cristianismo, no século IV. E na Enciclopédia do Cristianismo Primitivo também está escrito, não se sabe a data exata do nascimento de Jesus. Então, a Bíblia ela não informa quando Jesus nasceu. Né? A gente não sabe, não diz o dia, né? Não diz a data do nascimento de Jesus. Então, eu penso que o próprio Deus ocultou isso já por causa desse futuro, né? Já prevendo, né? Já sabia o que ia acontecer no futuro, então se ocultou. Então, não se sabe exatamente essa data. Só que a Bíblia, ela dá mais ou menos, existem 2 meses, a gente não sabe o dia qual, que provavelmente Jesus teria nascido. Porque a Bíblia ela não dá a data de nascimento de Jesus, mas ela dá algumas evidências, né, de que Jesus nasceu, mas não em dezembro, talvez em setembro ou outubro. Né? E isso aqui é reconhecido por qualquer pastor, por qualquer teólogo, até pelos padres. Eles sabem disso, que provavelmente Jesus tenha nascido ou setembro ou outubro. Talvez por causa de umas contagens que a gente pode fazer. Né? Lucas 2:1 diz que Maria estava grávida e eles subiram para um censo. Né? Então, a gente vai ver que Jesus não nasceu no inverno. Em dezembro, é inverno em Israel. Tá? E setembro e outubro ainda é outono. Lucas 2. Vamos ver, provavelmente, quando é que Jesus poderia ter nascido. Né? Embora a Bíblia não diz, mas mais provável seria... Lucas 2:1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para se recensear, né? E no versículo 5, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. No 6, estando eles ali, aconteceu completar-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Então, ela deu à luz nesses dias aqui em que foi chamado para fazer o censo, o recenseamento. Então, ele provavelmente fez, né, esse censo, esse recenseamento para arrecadar impostos. E dificilmente ele iria fazer isso no mês de dezembro, porque era inverno e seria muito difícil para o pessoal viajar nessa data, porque lá cai neve, né, nessas algumas regiões em Israel nessa época. Então, nesse tempo também, a gente vê que havia pastores no pasto. No versículo 8 diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Os pastores ali, eles ficam com os rebanhos à noite, ao ar livre, no início do final de março até os meados de novembro, antes de chegar o inverno rigoroso. Passou disso, eles não ficam com os rebanhos. Então, provavelmente, eles não estariam no mês de dezembro, ali, passando o inverno, né, com o rebanho. O rebanho já estariam no abrigo. Outra coisa que a gente pode ver é que a Bíblia ela nos fornece detalhes a respeito da morte de Jesus. Isso aqui que é o mais interessante. A Bíblia diz que Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele tinha 30 anos, tá? Nós vamos ver que ele tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério. Lucas 3:23, logo aí na frente, você vai ler isso, ó. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos,
ao começar o seu ministério, e era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, ele começou aos 30 anos. E Jesus, ele morreu com quantos anos? 33 anos e meio. Porque, né, o ministério dele durou 33 anos e meio. E ele morreu quando? Na Páscoa. E a Páscoa, ela se dá, né, entre março e abril, mas, né, nessa data aí. Se a gente contar, retroceder, né, do ano que ele tinha para trás, né, ele fez aniversário, né, 6 meses de abril ou março para trás, provavelmente ele fez aniversário em setembro ou outubro. Então, né, não diz o dia que ele nasceu, mas fala detalhes da sua morte, e fazendo essa contagem, a gente chega, então, provavelmente em setembro ou outubro. Então, por isso que tanto os teólogos católicos ou cristãos têm certeza disso, que não se diz a data, mas que provavelmente ele tenha realmente nascido nessa data por causa dessas contagens que se faz. Outra coisa muito interessante, queridos, que eu não trouxe detalhado aqui, só vou falar, mas você pode pesquisar, tem detalhado essas contagens aqui na internet, você acha? É Lucas 1:5, eu quero que você abra comigo também, em Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós vamos começar, olha só. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, né? Então, caiu a sorte, né? Depois vai dizer aqui, olha, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançada em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus os sacerdotes, na ordem do seu turno, coube-lhe a sorte. Então, caiu a sorte para Zacarias e ao templo exercer o sacerdócio nesses dias aqui. Isabel, ela era parenta de Maria, e ela também era estéril, não tinha filho, né? Nasceu João Batista, que era filho de Zacarias com Isabel. Zacarias, ele era do turno de Abias. Em Levítico vai falar sobre essa questão dos turnos, como eram feitos os turnos do sacerdote. Eles lançavam sorte, né, e cada sacerdote tinha o seu tempo de ir ao turno. E Zacarias era do turno de Abias. E o turno de Abias, ele era o 8º turno. E esses turnos começavam geralmente no início do ano, que era março ou abril, que é o início do ano novo, né? Lá em Israel, embora eles comemoram 2, mas isso aí é uma questão mais coisa para estudar, né? Mas lá era o início do ano, então março e abril. Então eles começavam ali os turnos. E contando, o turno de Abias geralmente caía no final de junho para a virada de julho, que dava o 8º turno. Então, provavelmente, né, com certeza, Zacarias, ele foi no mês de junho ou julho lá, né, prestar, então, serviço ao Senhor. E aconteceu aquela história toda, né, que nós sabemos que o anjo lá apareceu a ele e disse que a mulher dele ia ter um filho. E a gente vai ver isso, ó. No versículo 24, diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, a mulher de Zacarias, né, Isabel, ficou grávida aqui, provavelmente em junho ou julho. Agora, veja só o que acontece depois. No sexto mês de quê? De gravidez da Isabel. Quando ela estava com o 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Então, Maria ficou grávida quando Isabel estava de 6 meses. Isso significa o quê? Que Jesus nasceu praticamente 15 meses, ou quase 16 meses, depois
que Zacarias prestou o turno dele, que foi em junho ou julho. E se você fizer essas contas, vai dar em que mês? Setembro ou outubro. Então, provavelmente, Jesus nasceu. Muito provável, né? A Bíblia não diz, então a gente provável diz, né? Em setembro e outubro, queridos, nunca em dezembro. A Bíblia não dá margem para isso, embora ela não diz quando ele nasceu, o mês, nem o dia, né? Mas ela dá indícios de que mês seria, porque ela conta com esses detalhes aqui. E também, nesse mês de setembro e outubro, existe a festa dos tabernáculos, em que o povo já sobe lá, né, para Jerusalém para adorar a Deus. E também, se a gente vê que isso é tão profético, né, que Jesus, ele veio, e fez o quê? Tabernaculou entre nós. Ele é o tabernáculo vivo, né? Ele é o tabernáculo de Deus que habitou entre nós, que se fez carne e habitou entre nós. Então, muito profético que ele nascesse justamente nessa festa em tabernáculos, né? Hebreus, quero ler com vocês, Hebreus 9, versículo 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação. Então, Jesus, ele é o perfeito tabernáculo, né? Ele veio e se fez carne e habitou entre nós, né? Se tornou um tabernáculo vivo. Bom, então, né, conforme nós vimos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ele não nasceu em dezembro. Isso, a própria palavra de Deus, eu estou aqui mostrando para vocês, ela nos dá indício disso, ela nos mostra isso. Embora não diz quando ele nasceu, mas ela nos mostra quando ele não nasceu. E certamente ele não nasceu em dezembro, queridos. Então, isso não é uma festa bíblica. Primeira coisa. Não é uma festa bíblica. Não tem respaldo da palavra de Deus. Se Jesus não nasceu, né, em 25 de dezembro, então de onde que veio toda essa história, né? A gente viu ali eles mostrando coisas do catolicismo romano, porque realmente, né, foi o catolicismo romano que introduziu, né, essa festa. Então, eu quero que vocês abram comigo, antes disso, em Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 14. Diz assim: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorando o sol. Que terrível isso, queridos. Nossa, essa questão é tão diabólica, esses demônios são tão diabólicos, esses principados, essa potestade, essa casta, que eles conseguiram roubar a adoração de Deus pelo próprio povo de Deus, os judeus. Quer dizer, eles estavam à porta do templo adorando quem? Tamuz. Eles estavam de costa para o templo de Deus adorando quem? O sol. Então, queridos, isso não é antigo, e Deus diz isso é abominação. Então, essa festa natalina, queridos, é abominação diante de Deus, isso é terrível. E a gente sente batalha ao ter que ensinar isso, batalha espiritual, porque são demônios, é abominação. E isso não é de hoje, não, isso é antigo. Então, isso começou, essa festa, ela teve em origem com os falsos deuses. Nascidos onde? Na Babilônia. Então, as pessoas, como nós vimos ali, na virada do ano, que era Saturnália, né? No dia 24 para o dia 25, que é o dia mais escuro do ano, eles, né, reverenciavam Tamuz,
que é o filho do Deus Sol, que é o sol solstício. Isso já era comemorado pelas nações pagãs. Ali eles mostraram em Roma, porque Roma está ligada ao catolicismo romano, para eles mostrar de onde foi que a igreja, né, católica romana retirou esse casamento, que os romanos já comemoravam a Saturnália no dia 25 de dezembro, e o nascimento desse Deus Sol, mas isso vem lá da Babilônia, bem antigo. Então, Roma, ela dominou, né, a religião, e no ano de 326, né, Constantino, ele criou, então, né, deu liberdade ao cristianismo, e ele criou oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana. E vocês sabem que batizou 12 mil almas, né, nesse dia, de pagãos, que, sei lá, se converteram, né, deve ter se batizado por causa do imperador, sei lá, provavelmente. Então, e aí a igreja começou a cair, ter declínio espiritual, né? E o dia de 25 de dezembro, esse dia do Deus Sol, né, do Deus menino, que era Tamuz, Tamuz era filho de Nimrod e Semíramis. Nós vamos ver quem são, né, esses personagens aqui na Bíblia, de onde eles surgiram. O Deus Sol. Então, Nimrod é o Deus Sol. Tamuz é o filho do Deus Sol, com Semíramis. E quem foi que instituiu a comemoração do Natal foi Justiniano. Ele ordenou a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, né, como sendo o nascimento de Jesus, né? Vocês veem que no presépio sempre tem aquela estrela que representa o sol atrás da cabeça lá do bebê, porque não é Jesus, queridos, é Tamuz. Entende? É Tamuz. Se vocês olharem as figuras desses deuses Semíramis, Nimrod e Tamuz, tem muito ela, né, no paganismo, esses registros nos livros históricos, você vai ver ela com esse menino no colo, Semíramis, e com essa coisa atrás, porque não é Jesus, é Tamuz. Então, eles introduziram meio que ali, porque eles não queriam deixar, como vocês viram, né, a festa, eles não queriam largar, não queriam deixar. Então, eles não sabiam o que fazer, no lugar de dizerem a verdade para o povo e limpar o povo do paganismo. Eles falaram, então, vamos dizer que esse agora é Jesus, e vamos meio que misturar aqui e tentar resolver dessa forma, porque eles sabiam que era um Deus pagão. E eu quero que vocês abram comigo em Gênesis agora, capítulo 10. Gênesis 10, nós vamos ver a origem, então, dessa adoração. Então, olhem para vocês verem que isso está bem no início, a origem dessa adoração a esse Deus. A gente vê lá em Ezequiel na frente e vê no início. 10, versículo 6 diz assim: os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Vilá, Sabitá, Ramá, Sabequetá. Os filhos de Ramá, Sabã e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Então, queridos, Nimrod era descendente de Noé, descendente do filho de Noé, que era Cão. Vocês sabem que Noé amaldiçoou Cão, né, porque ele teve um problema com o seu pai, ele desonrou o seu pai. Então, veja que uma geração já começa debaixo de maldição. Vocês sabem a história de Babel, que Deus desceu para confundir as línguas, né, impedir a construção daquela cidade, que era uma cidade que eles queriam chegar ao céu e afrontar a Deus. Então, Nimrod, ele queria afrontar a Deus. E vocês verem na figura que tem muito do Deus Júpiter, né? A gente vê muito nos livros, eu me lembro disso quando eu estudava na escola, era criança, livro de história, né? Ele com uma flecha atirando ao céu. É a mesma figura de Nimrod, né? Ele era caçador. Aquela flecha atirando ao céu significa que ele realmente queria afrontar a Deus.
Esse é o início. E Nimrod, o nome dele significa rebelou-se, rebelde. Esse é o significado do nome de Nimrod. Rebelde, aquele que se rebelou contra Deus. Então, esse homem, ele começou essa apostasia, né? O reino de Babel, o início de Babilônia, que tem domínio espiritual até hoje. E Nimrod, ele casou com sua própria mãe. A mãe de Nimrod era Semíramis, ele casou com ela. E Nimrod, ele teve um filho, ela teve um filho, essa Semíramis. Nimrod morre, essa mulher aparece grávida com um filho. Aí ela começa a dizer, primeiro quando Nimrod morre, ela começa a dizer que ele era um deus, que ele era o deus Sol, que ele tinha ela começa a dizer que ele era o Sol, que ele tinha voltado para o Sol, aí começa a história do deus Sol. Né? Então, eles começam a adorar Nimrod como o Deus Sol. Ele é o Deus Sol, ele é o Sol que está lá, ele voltou. Né? E daí ela aparece grávida, ela diz, então, que esse filho, que recebeu o nome de Tamuz, era filho de Nimrod, que, na verdade, ele, como Deus, desceu porque ela estava grávida, não era de Nimrod, tá? Ela fala que era filho de Nimrod, mas não era, que depois que ele morreu, ela apareceu grávida. E como é que ela ia explicar a história, né? Ela prostituiu, então, ela diz que o menino nasceu de uma forma sobrenatural. Depois vocês vão ver o casamento disso com a questão lá da Virgem Maria, né, que eles colocam lá no presépio. Sobrenatural, por quê? Poxa, lá, o marido não existe mais, a mulher está grávida. Não, gente, é que Nimrod, ele é Deus, então ele desceu, teve relação sexual comigo, e daí eu fiquei grávida. Então, agora nasce Tamuz, que é o filho, por isso é chamado filho, ele fala filho de Nimrod, filho do Deus Sol, por causa disso, né? Ele é um filho dos deuses, ele é filho de Deus, Tamuz, filho do Deus Sol. E essa criança cresce, e essa criança ela tem uma morte prematura. Essa criança tem uma morte prematura, e o que essa mãe faz? Ela pega essa criança e coloca em cima de um pedaço, tronco de árvore, e a criança ali fica até apodrecer, tá? Morre, fica ali em cima, até apodrecer. Dali, ela diz que nasceu, então, um carvalho, uma árvore, né? Aí é onde surge a questão do pinheiro, tá? Aí vem toda essa adoração do pinheiro, da árvore de Natal, começa aí, queridos. Quando você coloca a árvore dentro da sua casa, você está chamando, invocando esse demônio que, né, que tomou o nome de Nimrod, está invocando esse principado, essa potestade. Entenda isso. Aí ela colocou, disse que nasceu, então, uma árvore, um pinheiro, um carvalho, um pinheiro lá, e que esse pinheiro representava o renascimento de Nimrod, quer dizer assim, né? Um renascimento de Nimrod, que ele tinha renascido, ressurgido. Então, eles aderiram a partir daí, toda vez que eles comemorassem a virada lá do Sol, que é o Deus Sol, o dia do Deus Sol, e o dia do filho de Deus Sol, que era Tamuz, então eles traziam o pinheiro, né, a árvore lá, colocava dentro de casa, ou o carvalho, ou o pinheiro, porque isso representava que Nimrod ia descer e visitá-los. Por isso, os romanos tinham, aqueles lá do norte, lá que a gente viu, tinha essa coisa, né, de trazer a árvore e colocar. Isso já era uma prática, porque representava para eles a visitação desse Deus Sol, e começou lá. Né? Então, daí vem então esse símbolo, né? E eles sabem que a árvore representa isso, o símbolo do renascimento de Nimrod, como se fosse para eles uma ressurreição. Para eles ali, como Nimrod estava morto, Tamuz estava morto, a árvore representava a presença viva de Nimrod, a presença viva de Tamuz. Então, era como se Deus estivesse com eles ali, quando colocasse a árvore dentro de casa. Então, quando você vai lá, compra aquela árvorezinha que você acha lindo, tão bonitinha, ai, que lindinha, né? Encantadora, todo mundo tem vontade de colocar dentro de casa, que bonito que fica. Você está trazendo o Nimrod para dentro da tua casa. Então, não traga coisas amaldiçoadas para dentro da tua casa.
depois esses deuses, eles foram se desenvolvendo, né? Em outras culturas, em outros povos, eles aderiram outros nomes. Na Babilônia, ela se tornou a rainha dos céus, que a gente ouve muito falar, mas é a verdadeira, é a mesma Semírides. Nimrod também se converteu sobre vários nomes, divino filho do céu, e é adorado pelas culturas pagãs, né? Ele passou a ser o falso Messias, né, do filho do Baal, o Deus Sol. Então, esse sistema babilônico, a mãe, a criança, ou a virgem e o menino, né, que é Semírides e Nimrod revivido, transformam-se em objetos de adoração. Então, queridos, olha só, que ideia fabulosa, né? Que ideia chique, né? Bom, a gente não pode cortar isso, essa é uma festa, uma tradição, é uma cultura. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos dizer para o povo não comemorar, não. Vamos dizer agora que Semírides é Maria, né? Vamos dizer agora aqui que Jesus, que Tamuz é Jesus. E vamos comemorar o nascimento, então, de Jesus no dia 25 de dezembro, aí fica tudo certo. Né? Vamos fazer da festa pagã uma festa religiosa. Queridos, pelo amor de Deus, né? O que é isso? E isso chegou até hoje. E esses demônios, né, essa veneração, eles colocam Maria lá como virgem até hoje. Né? Para eles, ela é virgem até hoje, mas a gente sabe que não, que ela teve outros filhos. Jesus tinha irmãos, né? Então, a Bíblia diz que ele tinha irmãos, mas por que virgem? Por causa dessa mulher, Semírides, que teve o filho, né, de uma coisa divina. No Egito, né, chamava-se Ísis, Osíris, na Ásia, Cibele, na Roma, Fortuna e Júpiter, né, que é o que atira a flecha, né, e na Grécia também, né, eles tinham outros nomes equivalentes a Madonna, que quer dizer minha dona ou minha senhora. E tudo isso já existia antes do nascimento de Jesus. Antes de Jesus nascer, essas três figuras, esses deuses aí, já era adorado. E Nimrod já era adorado como nascido no mês de dezembro. Então, essa questão de comemorar essa natividade já era comum pelos pagãos e essas crendices, né? Mesmo antes de Jesus nascer. E esse Natal, ele veio evoluindo e chegou no que a gente vê, né, que existe hoje. Né, todas essas coisas, esses enfeites e mais outras figuras que foram adentrando. Estou com coceira na garganta. É o tempo de Curitiba, acaba com a gente. Mas, glória a Deus por isso, né? Então, veja que eu quero dizer para vocês que isso é tão terrível que muitos líderes, eles até, né, sabem que é errado, líderes religiosos, pastores, né? Até pastores que pregam em TV, que têm conhecimento da palavra e sabem, e eles estão tão debaixo, nem entendem que estão debaixo, né, desse domínio, desse principado, desse demônio, dessas potestades, que eles arrumam desculpa para comemorar o nascimento de Jesus de qualquer jeito em dezembro. Entendeu? Já vi tantas histórias por aí, né, tantas coisas. Há alguns que dizem assim, bom, então se Jesus nasceu realmente, esses alegam que ele nasceu em setembro, né? Mas não é certo, ele nasceu em setembro ou outubro. A gente não sabe muito bem se foi setembro ou se foi outubro. Mas esses alegam com firmeza, não, ele nasceu em setembro, a gente faz as contas em setembro. Então, se ele nasceu em setembro, ele foi gerado em dezembro, né? Porque você contando para trás... Aí, se ele foi gerado em dezembro, então a gente tem que comemorar, né? Porque foi quando ele foi gerado. Gente, queridos, se é para comemorar quando ele foi gerado, então é para comemorar a concepção e não o nascimento, né? Se fosse para ser. Primeiro, ninguém sabe que dia realmente, se de fato
né? Ninguém sabe. Ele foi gerado em dezembro, se ele nasceu em setembro, foi gerado em dezembro. Que dia que ele foi gerado? Ninguém sabe o dia que o anjo Gabriel foi lá visitar Maria, não, ué. Será que foi no dia 25 de dezembro? Então, as pessoas arrumam cada desculpas, queridos, para fazer cada coisa, e eu penso assim, seria mais fácil a pessoa ser verdadeira e dizer assim, não, eu sei que é pagã, eu sei a origem, eu sei de tudo isso, sei que Jesus não nasceu nesse dia, mas eu gosto, eu quero comemorar. Não é mais fácil a pessoa admitir do que ficar inventando história, criando baboseira para afirmar uma festa pagã. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso de líderes religiosos, então estou falando para vocês, vocês devem ter ouvido também e vão ouvir se não ouviram, tá? Então, essas coisas não têm nada a ver. E eu quero mostrar para vocês uma outra figura. Nós vamos passar só mais um pedacinho do vídeo, que é só 3 minutinhos, só para ver essa figura que nós temos hoje, muito propagada no Natal, que, né, moderna, que entrou depois, que colocaram. Quem realmente é essa figura e de onde ela veio, de onde surgiu, então, o Noel aí, né, das crianças. Minhas crianças morrem de medo dele, tá? Passa aí para mim o outro pedacinho aí, começa no 19 aí. Em 1822, ele escreveu um poema de 56 linhas que se chamava A Visita de São Nicolau, hoje mais conhecido como A Véspera de Natal. Quase com uma só mão, ele criou a moderna visão americana do Natal. O que há de interessante no poema de Moore é que ele refinou várias tradições no começo do século XIX. Juntou todas elas e acrescentou uma própria, de sua imaginação. O poema de Moore se tornou uma abertura, um divisor de águas de como o Natal era celebrado. O assunto de Moore era o Papai Noel como o conhecemos hoje. Ele se inspirou em 2 figuras lendárias do Velho Mundo. Uma era São Nicolau, um bispo do século IV, famoso por dar presentes e conhecido por deixar os presentes em meias. A outra era Sinterklaas, a versão holandesa de São Nicolau. Sinterklaas tinha se mesclado um pouco com Odin, o deus pagão das festas, que voava pelos céus em um cavalo de 8 patas. Antes da metade do século XIX, o Papai Noel vinha em várias formas. Ele vinha de barco, a cavalo ou em um trenó. E tudo isso foi codificado e reduzido na América, muito em Nova York. As 2 lendas do Velho Mundo eram ricas em detalhes, muitos dos quais Moore decidiu deixar de fora. Um dos omitidos foi uma figura com cara de diabo, companheiro de São Nicolau, e que podia trazer um chicote para castigar crianças desobedientes. Ou pior. No norte da Europa havia uma espécie de figura diabólica que acompanhava São Nicolau. Tinha chifres, uma longa língua vermelha, era coberto de pelos, tinha rabo e casco. E ele entrava logo depois de São Nicolau. E uma cena em especial mostra 2 menininhos encolhidos de medo, porque na porta estava a figura diabólica de Krampus. Mas o Papai Noel de Clement Clarke Moore só personificava o bem, e Moore introduziu várias novas características nele. Ele o vestiu com roupa americana, deu a ele um cachimbo e o retratou não como um padre, mas como um sorridente e alegre duende, com brilho nos olhos. Nas costas, ele levava um saco cheio de brinquedos para as crianças. Quando você leva teu filhinho lá para tirar fotinha no colinho do Noel, lá no shopping, ai, que lindo, que bonitinho, mamãe, quero tirar uma foto com o Noel. Viu quem acompanha? Vocês viram de onde surgiu a figura do Noel? Foi mesclada com Nicolau e com um deus. Por que voa em trenó? Porque o Deus voava em cavalo. Entendeu? Então, é a figura de outro principado, de outro demônio, de outro Deus, que vem para atormentar as crianças. Então, isso aí é diabólico. Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Não coloque o teu filho no colo de Noelzinho para tirar fotinho. Se você fez isso, você ora pelo teu filho, repreenda isso, peça perdão a Deus, e retire essa maldição de cima do teu filho. Amém, queridos?
Então, isso aí é só para mostrar para vocês, né, quem é o Noel. Então, por que não devemos, dessa forma, então, comemorar o Natal? Queridos, eu já falei e mostrei, né, de onde surgiu essa festa, né, e por que não devemos comemorar. Nós vimos aqui no início do vídeo, né, que eles falaram claramente que a igreja, nos primeiros 3 séculos, ela não comemorava, não celebrava um Natal. Eles sabiam, né, que era demoníaco e não comemoravam, né? Então, as pessoas entraram para a igreja, foi retirado deles esse paganismo. Então, não se comemorava. Não tem registro na Bíblia de alguém comemorando o nascimento de Deus, de Jesus aqui. Não tem. Não se comemorava isso. Então, essa festa ela foi introduzida, como eles falaram ali, a partir do século IV e reafirmada no século XX, né, como sendo observada para sempre, em honra ao nascimento do sol. Vocês viram a mulher falando, né, que Jesus representava a própria luz do sol? Porque eles sabem, queridos, que não é Jesus. Colocaram como se fosse. Outra coisa, o próprio Jesus e os apóstolos nunca celebraram o nascimento dele. Você não vê um registro na Bíblia de Jesus celebrando o aniversário dele, o nascimento dele. Você não vê um registro na Bíblia dos apóstolos celebrando Natal ou nascimento de Jesus. Então, isso é a maior prova para nós de que nós não devemos celebrar essa festa. Ainda que não tivéssemos conhecimento de nada do paganismo, não tivesse registro histórico, não deveríamos celebrar, porque não está na palavra de Deus e não foi celebrada nem por Jesus e nem pelos apóstolos. Uma única coisa Jesus nos deixou ordenado para celebrar, e isso os apóstolos celebravam, e isso a igreja celebrava, que está em 1 Coríntios, capítulo 11. Olha o que Jesus deixou para celebrar. O que ele nos ordenou a celebrar. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 24. Diz assim, ó. Vamos começar o 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Queridos, Jesus falou que todas as vezes que nós fôssemos comer ou beber, a gente faz a ceia separada aqui, mas você sabia que o que está escrito aqui, sabe o que é? Toda vez que você for comer, toda vez que você for tomar do suco da uva, lembre-se de mim. Lembra do meu sacrifício na cruz. Lembra do que eu fiz para vocês. Lembra do meu sangue derramado. Lembra do meu corpo moído. Lembra da minha morte. Lembra da minha ressurreição. Jesus nunca mandou celebrar o nascimento dele. A única ordenança de celebração que tem na Bíblia bíblica, feita pelos apóstolos, pela igreja, é essa aqui, queridos. Então, esse é um dos principais motivos porque não devemos celebrar. Outro motivo é que a própria igreja, né, reformada, no início ali, vocês veem, quando eles falam de reformada, eles estão falando dos protestantes, tá? Eles aboliram, vocês viram? Que eles se reuniram e resolveram abolir. Por quê? Porque eles viram que era uma festa pagã, que foi colocada pelo catolicismo, e que a igreja não comemorava e nem os apóstolos. Então, eles aboliram, num certo momento da história, esses festejos de Natal do meio do povo, essa festa natalina, essa comemoração. Porque quando o povo veio para a reforma, eles saíram de onde a maioria? Do catolicismo. Então, eles já vieram com essa prática de comemorar, né, esse Natal pagão dentro do catolicismo. Eles vieram com essa prática. E quando eles entraram para a reforma, para o protestantismo, os reformadores fizeram o quê? Não, vamos tirar. Eles tiraram, mas depois, se vocês assistirem o vídeo para frente, vocês vão ver como que ela retornou. Com toda a força entre os cristãos, entre os evangélicos, entre os protestantes, porque é
um principado, um demônio, uma regência que vem lá do passado, e essa regência está roubando a adoração de Deus. O objetivo é roubar a adoração de Deus. Então, esse é o motivo principal porque nós não devemos comemorar o Natal. Amém, queridos? Então, e conforme eu estou falando, não é fácil, né, a gente romper com essa regência, porque, veja, queridos, muitas pessoas sabem disso que eu estou falando aqui. Muitos cristãos sabem, têm esse conhecimento, alguns não conseguem deixar de comemorar, como eu já falei, mas, mesmo assim, muitos ainda fazem o quê no dia 24 e 25 de dezembro? Ele diz que não comemora Natal, ele não diz Feliz Natal para ninguém, mas ele dá presentes de amigo secreto, né? Fazem a ceia, que é o ritual de festividade do dia 24, 25 de dezembro, chama os familiares, né, para reunir em casa para comer ceia, ou vai comer ceia na casa da vovó, do titio, da mamãe. Queridos, isso é ritual que faz parte dessa festa. Então, sinceramente, não vá. Eu não vou. Eu falo para minha família, não vou porque é pagão. Se quer comer na minha casa, venha outro dia. Eu vou na tua casa comer outro dia. Mas nós temos que, infelizmente, ser radical com essas coisas, querido. E as pessoas vão. Ah, porque é família. Ah, porque é isso. Mas são altares levantados. Vocês viram lá a ceia que eles faziam? Tudo é da festa, gente. Não é porque é feriado, como um feriado que... Ah, hoje é dia... Hoje é um feriado, vou aproveitar, vou passar o dia com a minha família. Maioria dos feriados, ninguém quer passar com papai e mamãe, não. Nem com vovó, nem com titio, nem reunir família. Quer ir para a praia passear. Quer ir para o shopping assistir filme. Por que só no dia 24 de dezembro querem passar com a família o feriado? Por causa da comemoração dessa festa satânica. Então, a gente tem que tomar vergonha na cara e tirar isso do nosso meio de uma vez por todas. Porque nós somos conhecedores da verdade e não podemos compactuar com essas coisas, querido. Aí alguns dizem assim, eu sei, mas acontece, pastora, que eu vou aproveitar, que vou estar reunido com a minha família, para a gente aproveitar o momento e falar de Jesus, queridos. Nós temos 365 dias no ano para evangelizar a nossa família. Se você usou 364 dias e não evangelizou, você vai usar um dia de festa pagã para evangelizar? Me perdoe, vai contar outra lorota. Sinceramente. Então, é melhor a gente dizer logo, eu gosto. Entendeu? Eu sei que não agrada a Deus, mas eu quero fazer, então faça, você é livre. Entendeu? Você pode fazer agora o que você não pode, é dar desculpa para fazer algo que é errado, sendo conhecedor da verdade, sabendo que isso é abominação diante de Deus. Dizer que Deus falou em Ezequiel, olha a abominação, Ezequiel, que esse povo faz diante de mim. Deus se entristece com isso, querido. Jesus não fica feliz com isso, não. Ele se entristece. Então, se nós queremos pregar o evangelho, então, para a nossa família, é melhor dizer a verdade para eles. Dizer, olha, mamãe, olha, vovó, eu não vou. Ah, não vai por quê? Porque é uma festa pagã. Você sabia que Jesus não nasceu nesse dia? Você sabia que Jesus não ordenou isso? Você sabia que a ordenança de Jesus é comemorar a morte e a ressurreição dele, o sacrifício que ele fez para nos salvar na cruz do Calvário? E você já começa a pregar. Então, pregue falando a verdade. Pregue dizendo não, por que vai pregar compactuando com o pecado dos outros? Então, nós temos que ensinar e falar a verdade para a nossa família. Isso não é desculpa. Entendeu, queridos? Daqui a pouco, as pessoas, igual o Raimundo falou, né, vão usar de desculpa para comemorar o Halloween, para evangelizar a família. Não, vamos fazer festa da fantasia na nossa casa. A minha família vai fazer festa da fantasia. Eu vou lá, pastora, não é para comemorar o Halloween, não, porque é para aproveitar e pregar o evangelho. Poxa, as coisas estão entrando e nós estamos deixando. Então, nós temos que dizer não e dizer é festa de demônios. É adoração dada a demônios. Então, nós temos que dizer a verdade para a nossa família. Eu digo a verdade, eu não vou por causa disso. Porque é adoração a demônios. Eles vão brigar, vão achar ruim, vão fazer isso, que vire a cara, que ache ruim, não tem problema não. Daí virou o ano, no outro ano eu chego lá com a cara mais lavada na casa deles. E aí, como é que tá? Tudo bem?
Vim tomar um cafezinho. É família, gente. Família é assim, a gente briga, bate pau, depois está conversando, se beijando. Então, não se importe com isso, não. Entendeu? E no outro ano você faz de novo, vai chegar uma hora que eles vão encucar com aquilo e vão falar, mas que tanto você fala nisso? E vai querer ouvir a verdade, porque o Espírito Santo vai tocar no coração das pessoas. Amém? Então, eu sei que muitos, conforme eu falei, fazem isso, né? Compactuam com esses espíritos enganadores e levam para suas casas. E eu sei que tem pastores e líderes que fazem isso. Infelizmente, é triste, queridos. Mas eu digo para vocês, assim como o povo também está debaixo da regência desses demônios, não consegue se libertar, eles também estão. Né? Pode até se ofender com isso que eu estou falando, mas é a verdade. Né, não? Eles também estão. E alguns não têm conhecimento mesmo, coitadinhos. Né? Não tem conhecimento, então eles erram por falta de conhecimento, mas a maioria tem conhecimento. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês, nós aqui como pastores dessa igreja, como sacerdotes, aqui nós queremos ensinar a verdade para vocês. Entendeu? Então, vocês estão ouvindo a verdade, vocês vão fazer aquilo que vocês quiserem fazer. Vocês não são obrigados a não comemorar o Natal. Se você quiser comemorar, comemore. Né? Quer ir fazer ceia com a família? Vai e faça. Você está entendendo? Isso é uma questão sua. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu teto vai ser livre desses demônios. É livre desses demônios, dessa regência. E você faz o que você quiser com a sua família. Amém? Então, você fique de pé. Nós vamos orar. Eu vou passar a palavra para o Raimundo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nesta manhã, Senhor, Deus, te agradecemos porque o Senhor não deixou essas coisas ocultas na história, Senhor, para que nós não ficássemos enganados, Senhor. E a Tua palavra diz em Oséias, Senhor, 4:6, que o povo sofre e perece por falta de conhecimento. Senhor, mas aqui nessa igreja o povo não vai perecer, Senhor, por falta de conhecimento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, pedindo que o Senhor nos liberte, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que isso é uma batalha espiritual. E a própria igreja do Senhor está debaixo desse jugo desses demônios há séculos, há mais de 2000 anos, meu Deus. O próprio Israel do Senhor ficou debaixo do jugo desses demônios, quando lemos ali em Ezequiel, Senhor. Ó Deus, envia, Senhor, os teus anjos, Senhor, para batalhar em favor da tua igreja, para nos libertar, Senhor, dessas regências demoníacas, Senhor. Para que possamos, meu Deus, adorar o Senhor, único Deus e verdadeiro, meu Deus. Para que a nossa casa seja limpa. Para que as futuras gerações, meu Deus, saiam debaixo da regência demoníaca desses principados e potestades, Deus. E nos perdoa por isso, Senhor. Porque por muitas vezes, por falta de conhecimento, meu Deus, fizemos aquilo que não te agradava, Senhor. Nos perdoa, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor.